Meu nome é Daniela, sou médica pneumologista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema tabagismo. Como é o fluxo dos pacientes que são encaminhados de um clínico geral para um pneumologista e que desejam parar de fumar. No primeiro momento, eu atendo esse paciente, eu faço o diagnóstico da doença, do tabagismo, eu solicito alguns exames gerais para poder avaliar o grau de comprometimento que o tabaco ocasionou para esses pacientes. Aí ele vem num retorno, trazendo esses exames, e aí com os exames em mãos, eu vejo se tem ou não alguma doença para poder iniciar tratamento. E iniciando o tratamento, o segundo passo é a gente encaminhar para os grupos de tabagismo, que são feitos nas unidades básicas de saúde. O grupo ele se organiza de maneira multiprofissional, com foco nessa assistência holística, ou seja, um cuidado integral ao paciente, olhando cada um a sua área, mas ao mesmo tempo os saberes se disseminando e se complementando. Então, o espaço do grupo, ele é sigiloso, é um espaço seguro, onde que ele pode trocar experiências, vivências. É também um espaço onde que ele encontra outras pessoas que passam pela mesma situação. Eu acho bastante importante, porque a gente vai dividindo experiências, quantidade de cigarro, quanto um fuma, quanto o outro fuma. Um fica admirado que o outro fuma muito, o outro admira porque o outro fuma pouco. Então vai fazendo aquela comparação e é bastante importante, né? Esse feedback também que a gente tem tido, né, com o grupo em geral, contando os profissionais e as pessoas que querem, né, ficar livre desse vício. E neste grupo, ele vai receber todas as orientações do que é a doença, dos malefícios, da vantagem de largar o cigarro e tratamento gratuito. Hoje no SUS a gente disponibiliza como tratamento para cessação do tabagismo, né, junto da terapia cognitivo-comportamental, né, que ela é extremamente importante, ter a presença dos grupos, da discussão com a equipe multidisciplinar. A gente também tem algumas ferramentas farmacológicas para auxiliar o paciente nesse processo de cessação do tabagismo, né? Temos a terapia de reposição de nicotina, que são as pastilhas, as gomas de mascar, os adesivos e um comprimido. Aí, para cada paciente individualizado, o médico vai decidir qual a melhor forma terapêutica para abordar aquele paciente. Então é bastante importante, além do tratamento farmacológico, a participação no grupo, né, na terapia cognitivo-comportamental, para a gente avaliar principalmente a efetividade do que a gente está propondo para o paciente. O Brasil, ele gasta anualmente em torno de 125 bilhões de reais ocasionados por doenças e incapacitações causadas pelo tabaco. Anualmente, 600 milhões de árvores são cortadas, 200 mil hectares de terra são disponibilizados por ano para o plantio e cultivo do tabaco. São utilizadas substâncias químicas que agridem o solo, a água. Para a produção do cigarro, a indústria ela elimina no meio ambiente cerca de 84 milhões de toneladas de monóxido de carbono. O lixo ocasionado pelo tabagismo, a gente pode falar das bitucas. As bitucas, elas possuem microplásticos que não são degradadas pelo meio ambiente, podem provocar incêndios até de grandes proporções e hoje, com o advento dos cigarros eletrônicos, baterias e metais que são descartados inapropriadamente. Os tipos de tabagismo. O cigarro de palha é o que a gente chamava de antigamente fumo de corda. Um cigarro de palha corresponde a 3 cigarros convencionais. Esses cigarros, por não conter filtro, a quantidade eliminada, inalada de substâncias tóxicas é muito maior do que o cigarro convencional. Hoje no Brasil, né, além da questão do cigarro tradicional, a gente tem um consumo bem grande, principalmente por parte da população jovem, tanto dos cigarros eletrônicos, né, os vapes, como eles são conhecidos, como do narguilé, né? O narguilé, ou narguile, algumas pessoas chamam, em uma rodada de 1 hora, um grupo de amigos usando o narguilé equivalem a 100 cigarros convencionais fumados. A fumaça do narguilé
também tem substâncias tóxicas, metais pesados. São metais que, uma vez inalados no nosso organismo, eles vão ser transformados em substâncias tóxicas e muitas vezes cancerígenas. Nós temos 2 tipos de cigarros eletrônicos. Os vapes, que são os primeiros que foram lançados, e os pods, que são chamados de pendrives. Qual a diferença dos vapes? Os vapes, como são os primeiros a serem fabricados, eles trazem maior quantidade de fumaça. Alguns têm, outros não, nicotina. Os pods, eles são aparelhos menores, parecem com pendrive, são mais discretos, fazem menos fumaça e a maioria deles tem a presença da nicotina. Qual é o grande perigo desses cigarros eletrônicos? O que o mercado acabou fazendo, né? Eles acabam colocando esses sabores para tornar o cigarro mais palatável. Então foi uma forma deles colocarem pessoas que não têm esse hábito de fumar, de acessar esses produtos. Então, com o paladar adocicado, por exemplo, cigarro de menta ou de canela, ele acaba ficando mais palatável. Então eles acabam, eu só fumo cigarros saborizados porque elas são mais palatáveis. Você cessando o cigarro, ele melhora bastante o paladar e aí, mais ao mesmo tempo, você procura alimentos que tenham um sabor mais acentuado, como os doces ou alimentos mais gordurosos ou alimentos ricos em sódio. Então a gente sugere algumas alternativas. Quais são essas alternativas? A pessoa ela pode consumir alimentos com baixas calorias, por exemplo, os vegetais cortados em formatos de palito, picolés de frutas de baixa caloria cortadas em cubos, mascar chiclete sem açúcar e cravos também pode auxiliar. Quando eu sinto o cheiro do cigarro, antes de buscar ajuda, sentir aquele cheiro do cigarro, a primeira coisa, já dá água na boca. A boca já começa a salivar. E aí você começa a ficar com aquela ansiedade e acaba se enfraquecendo. Falar, não, eu vou lá e vou pegar um cigarro e vou fumar. Vai ser só esse, depois eu tento parar de novo. O que não acontece e você vai dando prosseguimento naquilo e chega uma hora que você precisa mesmo de ajuda. A cessação do tabagismo é um processo que começa com uma escolha. Então é preciso desejar parar de fumar. A motivação é o combustível necessário que vai indicar até onde o fumante ele pode chegar para alcançar o objetivo que ele deseja. Resiliência também é outro fator importante, né, para ajudar nesses momentos mais difíceis, lidar com aqueles gatilhos e com as recaídas. E faz 4 meses que eu perdi a minha mãe. E eu vi a dificuldade que ela estava para respirar, foi um problema no pulmão, não tem nada relacionado com vício. Mas aí você olha e vê a dificuldade que a pessoa tem para respirar, e a pessoa lutando para respirar, e a gente que tem essa condição e acaba entrando num vício de cigarro que vai prejudicando a saúde, e um dia lá na frente a gente pode precisar dessa saúde que a gente tem hoje. Então, quando eu vi aquilo, aquela dificuldade da minha mãe respirar e ela querendo, puxando o ar, tudo ali foi um ponto crucial para mim, que eu decidi que eu queria e quero e vou conseguir parar de fumar. Tentei parar outras vezes, só que eu tentei parar sozinha, sem ajuda. Mas dessa vez está sendo diferente porque eu vim buscar ajuda e eu encontrei. Quando eu comecei o tratamento, eu fumava em média 10 cigarros por dia. E agora, graças a Deus, eu estou sem nenhum cigarro. Eu fui diminuindo, cheguei a 1 cigarro e acho que há 4 dias eu estou sem nenhum. Então eu acho que eles ajudam bastante. Mas a gente também tem que ter esse propósito de realmente ficar livre do vício, né? Tenha determinação. Escolha uma data para parar de fumar. Se livre de gatilhos que lembrem o tabagismo. Crie hábitos saudáveis. Tenha uma alimentação saudável. Tenha apoio de familiares e amigos. Procure um médico para tirar as dúvidas. Troque experiências com grupos
amigos, familiares que estão passando pelo mesmo problema e escolham um modo de parar de fumar, ou abruptamente ou gradualmente.